Amados irmãos, Cristo ressuscitou. A nossa grande esperança para a nossa vida também é a ressurreição. É interessante que a gente pense na ressurreição como um ato da soberania de Deus e que nos proporciona ressuscitar ou para a morada eterna no céu, com alegria, glória e felicidade, ou ressuscitar para os tempos eternos do sofrimento. O hino 26, que nós já cantamos, diz na última estrofe: quando, afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Essa é a certeza do crente, de quem coloca a sua alma à disposição de Cristo, de quem faz uma mensagem para a sua alma de edificação, de orientação à sua própria alma, de que há um céu, que a sua alma pode ser beneficiada com a morada lá. A última estrofe deste cântico tem o coro que canta-se então, depois dessa ressurreição, depois dessa chegada lá, então cantar eternamente. Aí nunca mais a gente vai ter apenas 3 cânticos, como nós tivemos aqui hoje, mas a gente vai estar numa condição melhorada, plena de condições de louvar eternamente, sem nunca se cansar e nem ter atividades fora do reino, para a gente proclamar as suas maravilhas eternamente. Então, cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. E então, cantar eternamente ali: grandioso és tu. Nós leremos o Salmo 103, os versículos 1 a 5. Nós queremos pensar um pouquinho sobre essa nossa alma, a alma que eu tenho, a alma que você tem. E essa alma não pode ser desprezada, ela tem que ser cuidada por nós mesmos, para que no dia da eternidade, quando estiver de joelho entre os santos. Por que de joelho entre os santos, como fala o poeta sacro? Porque toda a população, todo mundo, os de antes e os depois, estarão de joelhos, mas um grupo estará à esquerda e outro estará à direita. Então, estaremos de joelho diante dos santos, junto com os santos, à direita do Deus Pai, para ser colocado na mansão celestial. O Salmo 103, eu quero apreciar um pouco as virtudes do adorador. Eu e você, na qualidade de adoradores ao Rei dos Céus, nós temos algumas virtudes, e essas virtudes têm que ser expressas de uma maneira vivenciada por mim, por você, por aqueles que estão perto de nós, por aqueles que estão longe. Então diz assim o Salmo 103, de 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, a quem da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Nós queremos pensar um pouquinho no adorador, eu e você, e as pessoas que estão em todos os lugares do mundo, que são adoradores a Deus. E esse salmo demonstra aqui 3 virtudes importantes aqui que eu vejo nesses textos lidos. E ele fala sobre exaltar a Deus, adoração. Ele fala sobre pregar para si: bendize, ó minha alma,
e ele fala sobre aceitar a misericórdia graciosa de Deus em nos perdoar. Tem pessoas que não aceitam perdão. Eu já vi pessoa falar assim, político dizer, eu não quero, ele falou, né, que não quer ir para o céu, eu quero. Mas falou, não entende a misericórdia de Deus, não entende a graça divina, não entende aquilo que Deus tem de melhor para as pessoas. E pensam que é só a vivência nesse mundo que tem importância. Então, essas virtudes do adorador se relacionam mais ou menos assim, o homem pecador e o Deus soberano. Eu e você, pecadores, nós temos virtudes que estão relacionadas com o Deus soberano, o Deus do céu. E essas ações adorativas, ressaltando a grandeza de Deus, como nós já fizemos aqui hoje, uma interação do adorador consigo mesmo, zelando pela sua própria alma, e o entendimento que Deus é maravilhoso e com a sua misericórdia oferece perdão a quem se dedica a Ele. E sendo assim, abordaremos a responsabilidade do adorador em 3 áreas de suprema importância em nossa vivência: a mente, o coração e a alma. Abordaremos a responsabilidade do adorador em 3 áreas de suprema importância da nossa vivência: a mente, o coração e a alma. Esse trio constitui a essência do nosso ser. Só lembrando que a mente morre, e para uma mente, quando ela morre, às vezes a pessoa continua viva, com o coração vivo, mas a mente, a morte encefálica acontece para muitas pessoas, e essas pessoas continuam em coma por um tempo determinado, mas não tem noção de nada. Então, o coração às vezes continua trabalhando, e pessoas continuam à disposição dessas pessoas que estão com a morte encefálica, mas com o coração ainda trabalhando. Só que aí não tem mais emoção nesse coração, ele só tem atividade que já está instituída por Deus ou instituída por Deus para continuar acontecendo. E tem nesse nosso conjunto a mente que às vezes morre, tem uma morte encefálica, a pessoa continua viva, com os coração aí trabalhando, mas não tem mais, desse momento em diante, já não tem mais condição de arrependimento, porque o arrependimento começa na cabeça, que fala para o seu coração, e para instruir a sua alma da necessidade do arrependimento. Então, é possível que a morte encefálica deixe o coração viver por mais tempo, e eu conheço gente que está há 5 anos nessa situação, com morte encefálica, mas as pessoas acudindo ali através de aparelhos. Mas qual é a condição dessa pessoa? É sair daquela cama viva. Não tem mais condição. Então, o que tinha de acontecer de relacionamento com Deus já aconteceu antes desse período. A alma que nós temos aqui continua numa vivência eterna e precisa ser tratada por nós. Precisamos tratar da nossa alma, porque esta não morre, esta continua. Essa faz parte do mais intenso relacionamento de Deus e do maior interesse de Deus em querer que nós continuássemos vivemos, trabalhando um pouco para Ele aqui nesse mundo, pregando o Evangelho, oferecendo alguns serviços que são estipulados por Deus, mas Ele não quer que a gente trabalhe apenas nesse mundo, Ele quer que a gente continue trabalhando eternamente, e por isso o salmista ou o poeta sacro disse, cantar eternamente ali. É interessante a gente observar isso aí, que a gente não é apenas um trabalhador temporário aqui, mas é um trabalhador com a nossa alma
eternamente no céu, na adoração a Deus. Tem pessoas que não alcançarão esse privilégio, mas continuarão trabalhando num serviço pesado, num serviço desconfortável, trabalhando para o rei das trevas no inferno. Muitas pessoas que não cuidaram da sua alma aqui, enquanto viveram por aqui, terão a dificuldade de olhar para Deus e ver que ele não foi classificado e ficar submisso às penas do inferno. Então, olhando para esse modo de vivência, eu quero apresentar as instruções adorativas impostas por Deus. Primeiro, o salmista começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está adorando. E Deus tem instruções adorativas para que nós nos norteemos por ela. E essas instruções contêm prêmios para os adoradores obedientes. É muito bom trabalhar para Deus. Você tem prêmio, mas tem também punições aos que adoram desviando do padrão requerido por Deus. Vejamos a primeira virtude que está sob a nossa responsabilidade, ou seja, a adoração verdadeira, a adoração a Deus. Exaltar a Deus, essa faz parte da virtude. Prestar adoração verdadeira, proclamar a sua grandeza, obedecer o seu ensino. E as instruções para esse tipo de ação, de adoração, estão relacionadas em várias partes da Bíblia, porém eu vejo a de Êxodo 20, de 1 a 6. Então, falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles. Eu vou ler outra vez o versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. O que é aborrecer? É adorar outros ídolos. É fazer uma adoração desconforme com aquilo que está em ensino. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Viu o tamanho da diferença? A punição, nessa vivência aqui, na vivência eterna, é eterna. Mas a punição aqui, de quem se prostra diante dessas imagens de escultura fabricada pela mão do homem, é uma punição suave, e que ela tem duração limitada, é até a terceira e a quarta geração. Isso significa que um idosinho de 100 anos ainda está olhando lá o netinho sofrendo por causa da sua adoração na juventude, no seu tempo de vida. Então esse sofrimento passa para o filho, para o neto, para o bisneto, mas daí para frente não tem mais necessidade, porque essa pessoa já morreu, não vai enxergar mais o sofrimento de quem está sofrendo por causa da sua adoração errada, desconforme com o que ensina a Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim, porque se tiver, eu vou punir até a terceira e quarta geração. Mas agora veja, o prêmio para aquele adorador de verdade, aquele que adora o Deus sem a intermediação da idolatria,
e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que diferença! Misericórdia. A misericórdia ao adorador, ao filho do adorador, ao neto do adorador, ao bisneto, e assim há uma sequência. Isso faz parte da bondade de Deus em ter você e sua família num estágio de adoração permanente aqui nesse mundo, colocando diante de Deus aqueles cânticos de louvor, a leitura da palavra, a obediência, o testemunho, a vivência cristã. Isso faz parte do ensino de Deus e da misericórdia dele em favorecer os que o adoram com verdade. Esse texto me faz refletir sobre adoração exclusiva a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Nada de jeitinho adorativo com respaldo de qualquer tipo de idolatria. Deus é rigoroso em suas exigências adorativas. E para ficar bem claro, ele é plenamente ciumento e não aceita interferências de intrusos feitos por mãos humanas, ou seja, os ídolos. A profecia ou o profeta Isaías, a ele foi revelada a severidade de Deus. Daí ele informou a sua exigência, ou exigência de Deus, para você, para mim e para quantos já viveram antes e para quantos adoradores estiverem na sequência nossa. Isaías 42, outro. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Essa é a palavra de Deus, a orientação. Existia muita gente fabricando ídolos para chegar. É mais fácil você ter alguém que você manipula, de que você muda de lugar, do que alguém que manipula você. E Deus é aquele que te manipula, Ele quer você da melhor maneira possível, Ele te orienta, Ele exige de você. Então você pode dizer que você é instrumento de Deus na mão dele para você fazer serviço que Ele quer que você faça. Ele te orienta, Ele te dá a dica, Ele te faz feliz, ou então Ele te faz a punição se tiver uma adoração errada. Talvez mais difícil a gente se submeter a Deus do que fabricar um ídolo e pegar e mudar de lugar. Eu sou mandante, eu determino, eu faço, eu quero ele aqui, eu quero ele ali, eu mudo ele de lugar. E aí eu chego diante dele para prestar a minha adoração, quando eu faço uma adoração errada. E nesse momento, diz o salmista, que a pessoa se aproxima dessa imagem, desse ídolo, e Deus se afasta dele, porque Deus tem o seu zelo pela sua imagem, a honra pela sua imagem. Ele não precisa de ninguém ajudar a ele fazer as coisas, ninguém que é da sua criação. Ele criou e ele não precisa de ninguém que é manipulado e inanimado. E quantas casas já pegaram fogo e queimaram os ídolos que ali estavam. Deus nunca foi queimado, Ele permanece. Então, Isaías tem essa palavra: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Jesus, quando fez aquela oração sacerdotal, ele tem um momento que ele, na sua oração, ele conversando com Deus, ele orou para que os discípulos entendessem que Deus é o Deus verdadeiro. Veja João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Por que Jesus tem que falar que é Deus verdadeiro? Porque ele estava diante de uma sociedade que muitas pessoas tinham os deuses da idolatria e se prostravam diante dessa idolatria. Então Jesus fala para os seus discípulos:
eu estou orando a Deus para que vocês conheçam Ele como Deus verdadeiro e não se valham de outros subterfúgios para a adoração, porque isso é motivo de punição. Então, a primeira virtude que anotamos sobre nossa responsabilidade devocional é a adoração verdadeira. Eu preciso ter verdade na minha adoração. Não posso adorar qualquer coisa. Preciso adorar o Deus do céu. A minha oração, a minha comunicação, o meu momento devocional tem que ser direcionado a Ele, com o meu coração, com a minha mente, com a minha alma. Mas eu tenho uma segunda virtude de nossa responsabilidade adorativa, que é pregar para nós mesmos. E eu sempre, quem já faz mais tempo aqui nessa igreja sabe que eu sempre mexo nesse ponto, de pregar para nós mesmos. Diz o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, a minha alma. Ele está falando com a alma dele, e você precisa de falar com a sua alma. Eu preciso de falar com a minha alma. Nós precisamos de falar com a nossa alma, porque a nossa alma tem validade, tanto para Deus como para nós. Para Deus, enquanto estamos aqui, ela é de uma validade importante, porque ela, se for organizada, direcionada, cuidada por nós, ela serve para o reino, no serviço da evangelização, no serviço do aconselhamento, e no serviço do louvor, no serviço da proclamação do Evangelho. Essa alma vai servir para Deus enquanto estamos aqui. Eu fico olhando às vezes o Salmo 116, que o salmista, em determinado momento do Salmo, ele fala: preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Ah, quantas vezes eu li esse versículo e eu ficava: por que preciosa a Deus a morte dos santos, sendo que tem tanta gente aí que não tem compromisso nenhum com Deus e morre, e Ezequiel fala assim que Deus não se agrada da morte do ímpio. Que contradição! Essa era a minha ideia, a minha imagem no texto, até que eu entendi o texto e fiquei alegre, fiquei feliz, porque preciosa é o Senhor a morte dos seus santos. Sabe por quê? Porque o santo trabalha aqui para Deus e quando morre vai cantar eternamente ali, continua com Deus numa qualidade de vida diferente, eterna, satisfatória. Então, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. E nós, com a nossa qualidade de vida, olhando para nós, quando entendemos a beleza da santidade de Deus, a beleza da sua instrução, nós olhamos para nós e falamos: se nós queremos melhorar a nossa alma, a minha alma não pode ir para o inferno, ela tem que ir para o céu, eu tenho que cuidar da minha alma. Nós precisamos de cuidar da nossa alma, porque nós somos responsáveis por ela. Não tem outra pessoa responsável pela nossa alma, somos nós. Agora, no entendimento mais amplo, depois da nossa responsabilidade com a nossa alma, nós vamos encontrar Jesus Cristo dizendo que o Espírito Santo vai nos auxiliar, mas aí é uma questão mais avançada ainda, porque quando eu cuido bem da minha alma, o Espírito Santo vai me ajudar a cuidar da minha alma, porque a minha alma é importante para mim, a minha alma é importante para Deus, a minha alma é importante para a sociedade, porque quando a minha alma está de bem com Deus, está de bem com a minha família, está de bem com a igreja, está de bem com a sociedade. Mas o principal é que eu, cuidando da minha alma, pregando para a minha alma, colocando a Bíblia dentro da minha alma, colocando o meu tempo de oração dentro da minha alma, colocando o meu tempo devocional na minha alma, tudo vai melhorar. E eu sou o melhor beneficiado. Então eu preciso saber que tenho responsabilidade com a minha alma, ela é viva eternamente, ela está comigo hoje e ela estará
no céu em outro tempo. A minha alma está em um estágio de preparação enquanto estamos por aqui. Eu preciso exercer misericórdia para a minha alma. Eu preciso ter dó da minha alma. Eu preciso ter cuidado com a minha alma. Eu devo prepará-la para o céu. Tem muita gente que não prepara a alma para o dia da eternidade. E nesse dia da eternidade não dará mais tempo. Eu preciso separar tempo para cuidar da minha alma. Eu posso cuidar dos meus negócios, da minha família, eu posso cuidar das coisas terreais, mas a minha alma eu tenho que separar tempo para cuidar dela. Eu preciso levar a minha alma aos cultos para aprender mais. Eu preciso colocá-la diante de Deus em oração individual. Eu preciso amar a minha alma. Deixa eu fazer uma pergunta. Você ama a sua alma? Não precisa responder em voz audível, não. Responda para você aí. Você ama a sua alma? Você está cuidando da sua alma? Está preservando ela? Está dando alimento espiritual para que no dia que a gente chegar naquela situação da condição de mudança do físico para o eterno, ela está disponível para Deus, com capacidade de ser colocada no céu? Você está cuidando da sua alma? Eu preciso amar a minha alma. Tem gente que não ama, e aí diz que não quer ir para o céu. Não quer ir para o céu? Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Mas quem não chegar lá não tem tempo de arrepender, porque não conseguiu chegar. Não dá mais tempo. Fica igual aquela que Jesus contou lá, o rico e o Lázaro. Não que rico não vá para o céu. Rico que se importa com Deus vai para o céu, sim. Mas aquele lá no inferno começou a olhar Abraão e começou a vivenciar, olhar aquela felicidade daquele mendigo lá no céu e olhar para o seu sofrimento e falou assim, e pediu que Abraão mandasse alguém lá avisar os seus irmãos. Aqui no inferno não sai ninguém para evangelizar. Quer evangelizar? Evangeliza enquanto não morre, enquanto não chega no inferno. Esse é o ponto. Eu preciso cuidar da minha alma enquanto eu moro aqui nesse mundo. Se o homem amar a sua alma a ponto de prepará-la para o céu, se ele não amar, se ele não preparar, terá um fim de sofrimentos eternos. No dia de hoje, carnaval. Quantas pessoas nós temos aqui? Nós sabemos que alguns de nossos irmãos estão aproveitando o feriadão e se deliciando por aí. Mas muitas pessoas não estão apenas aproveitando o feriado para um passeio, para uma visita a um parente mais distante. Muitas pessoas estão em uma festinha menos convincente do que um culto. Então muita gente está desfrutando torturando a sua própria alma sem saber. Em alguns lugares inconvenientes, satisfazendo o aqui e o agora, sem saber que estão massacrando a vitalidade espiritual de sua alma. Então, essas pessoas passam a adorar de uma maneira diferente. E exaltam o rei Momo, personagem da mitologia grega, que se tornou um símbolo do carnaval em alguns países da América Latina, incluindo Brasil e Colômbia. Eu preciso abrir aqui espaço para minha alma, para que Jesus habite na minha alma. Veja Apocalipse 3:20. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está se oferecendo para entrar na sua alma, para fazer morada na sua alma. Jesus está se oferecendo para habitar pacificamente em nossa alma, na minha alma, na sua alma, na alma de quantas pessoas? Eu diria que é uma mesa da comunhão,
onde Jesus está com você na mesa. E mesa é uma coisa boa. Mesa tem alimento, mesa tem fortificante, mesa tem aquilo que edifica. E Jesus quer ter uma mesa comigo e com você. Mas é preciso que a gente aceite a sua chegada, a sua visita, e não apenas visita, a sua morada no nosso coração, na nossa alma. Então, a segunda virtude de nossa responsabilidade adorativa é pregar para nós mesmos. Você já pregou para você? Você já falou, bendize, ó minha alma, olhou assim, chega diante do espelho, eu nunca fiz isso, mas eu tenho esse clique agora, e chega diante do espelho e fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Uma dica: leia a Bíblia e pregue para a sua alma, se você tem amor à sua alma, se você gosta da sua alma, se você quer ver a sua alma na eternidade cheia de alegria e satisfação. Mas eu tenho uma terceira virtude sobre nossa responsabilidade enquanto aqui vivemos, é aceitar a ação magnífica de Deus, a graciosa ação de Deus, que está disponível para nos abençoar. Veja o que o salmista diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Não há salvação sem perdão, é preciso o perdão divino. O perdão divino é necessário. Eu preciso querer o perdão divino. Tem pessoas que não querem, e já vi pessoas lutando-se contra o perdão. Não quer o perdão divino e não perdoa os seus ofensores. E no início nós falamos sobre o trio que constitui a nossa consciência: a mente, o coração e a alma. E como agir com esse trio de nossa existência? Pois o coração aloja emoções, a mente orienta as decisões, a alma se submete aos dois. Então, nossa mente, ela aloja disposições, orientações, ela que capta aquilo que vai mexer no coração. Então, se quisermos que a nossa alma seja bem-sucedida, precisamos adestrar a nossa mente e o nosso coração, para que a nossa alma tenha sucesso nesta vida e na outra. O coração e a mente agem juntos. A nossa mente acumula conhecimento, ideias, sabedoria e tomada de decisões. Elabora projetos em áreas diversas, familiar, financeiro e tantos outros. O coração é o centro das emoções, o guardião dos sentimentos, bons ou ruins. Por vezes o coração se torna maligno e acolhe ódio, ira, raiva, ciúme nocivo, lascívia, paixão perniciosa, e tudo isso é ruim para a alma. Porém, há no coração benigno, o coração benigno que aloja boas coisas. O maligno aloja coisas ruins. Tem coração que é maligno. Você já viu gente dizer, eu não perdoo fulano de jeito nenhum? Você já viu. Eu tenho certeza que você conhece um ou dois ou três ou mais. Eu não perdoo. Ele fez isso comigo, eu não perdoo. Você já viu isso? Coração maligno aloja ruindade, aloja ódio, aloja tudo aquilo que não presta. Conversa com você na maior das belezas, da satisfação, da alegria, demonstra felicidade e paz, mas dentro do coração tem um alojamento de coisas supérfluas que não condizem com aquilo que Deus requer. Mas tem um coração benigno. Se o maligno aloja essas coisas ruins, o benigno, que é o seu, eu acredito, e o meu também, aloja boas virtudes, amor, caridade, misericórdia, felicidade, harmonia, paz e outros bons sentimentos. Isso influencia o sucesso da nossa alma.
A mente e o coração decidem juntos. Se tem medo, ambos sofrem. A mente e o coração sofrem juntos diante do medo. Se tem alegria, ambos se completam. A alegria, mente e o coração se completam. Por um lado, a Bíblia informa que o coração é enganoso. Por outro lado, a mente é convocada por Deus para conhecê-lo melhor. Veja Isaías 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que quiser gloriar-se, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O homem precisa usar a mente para domar o coração, e isso promove benefícios para a alma. O coração pode alojar resistência. Eu não perdoo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas esse tipo de alojamento do coração, dessas coisas ruins, conduz para o inferno, se não houver um arrependimento e o perdão antecipado. Então, não vá para a tumba sem oferecer perdão aos ofensores. Sua alma vai agradecer. Vamos concluir com uma dica do apóstolo Paulo para ajudar a reger o nosso coração de maneira fértil. 1 Coríntios 13, 13. Ele tem uma palavra especial para quem se encaixa na ação graciosa de Deus no evento do perdão divino. Para os arrependidos do pecado que se ligam a Deus, para os adoradores com adoração verdadeira, para quem trocou o ódio do coração pelo amor. Então Paulo tem uma dica muito importante. Ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. A terceira virtude que nós vimos aqui nesse texto, a questão da graciosa misericórdia de Deus, que oferece o perdão a quem a Ele buscar. Deus tem a sua misericórdia para nos atender, para nos perdoar, Ele que perdoa todos os teus pecados. Só recordando, essas virtudes do adorador se relacionam assim entre o homem pecador e o Deus soberano e misericordioso. As ações adorativas ressaltando a grandeza de Deus. Eu tenho que ter ações adorativas ressaltando a grandeza de Deus. Eu tenho que também olhar para mim e pregar para a minha alma, dizer: ó minha alma, bendize ao Senhor. Eu tenho que ter o entendimento de que quando eu faço tudo isso, Deus se coloca como meu amigo, me oferece o perdão e me dá a vitória. Então, diante do exposto, como está a sua maneira adorativa? Qual a sua atitude adorativa daqui para frente? Pense nisso. Vamos orar? Deus, Pai, Deus de misericórdia, abençoa-nos, ó Deus, tratando a nossa vida, tratando a nossa mente, amolecendo o nosso coração e edificando a nossa alma. Ajuda, ó Deus, que nós possamos olhar para nós mesmos e cuidar da nossa alma, para que ela tenha sucesso diante de Ti. E assim sabemos que o Teu nome será glorificado com mais amplitude na nossa vida adorativa. Te pedimos essa grande bênção em nome de Jesus. E que o Teu amor eterno, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.